Olá, pessoal! Um grande abraço! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. E nós estamos chegando aqui com mais um Na Faixa, pelo National Sports Channel, Isto é Esporte, trazendo para você sempre uma atração especial que vem já já. Antes, quero te mandar aquele recado para você fazer contato conosco pelo WhatsApp. 11 é o nosso DDD em São Paulo, 947816365, está passando aí na sua tela. Visite o nosso site nationalsportschannel.com.br com notícias atualizadas. Lá tem a área de contato. Você também pode falar conosco e vá nas nossas redes sociais. Estamos lá no YouTube e também no Facebook, passando pelo Twitter e pelo Instagram. Poxa, que prazer estar aqui com você e vamos apresentar a partir de agora uma atração exclusiva dos caras. Os caras estão aqui no National Sports Channel, Luiz Carlos Quartarolo e Fábio Seródio, e hoje o convidado, foi o último cara que fez a Portuguesa campeã. A partir de agora, os caras com o Jorginho. Bom programa. Você vai assistir agora mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. Estamos novamente com você aqui na faixa, os caras com você. E hoje um cara muito especial. É um cara meio chato, sabe? Eu já discuti muito com ele, eu brigo demais com ele, mas eu sou amigo dele. Vocês vão conhecê-lo já já que o Fábio Seródio está ávido por apresentá-lo. Esse cara me decepcionou uma vez, viu, Seródio? Porque eu falava assim, convoca ele para a ponta direita da seleção. A seleção não tem ponta, não tem ninguém que jogue por aquele lado. Por favor, ô seu Parreira, seu Zagallo. Aí, o desgraçado começou a jogar de meia. Eu falei assim, agora que ele é ponta, virou meia. Mas foi meia do meu time. Você tá tudo errado. É o cara que fez... Você trouxe o cara errado. Porque o cara que eu vou apresentar, boa noite para vocês. Boa noite, Seródio. Tudo bem? Tudo bem? O cara que eu vou apresentar começou com o engraxate, depois ele foi Será que é o mesmo aprendiz que eu tô falando? de toureiro. Aprendiz de quê? Aprendiz de toureiro. Com esse tamanho? Depois ele foi motorista de táxi, foi pugilista e chegou a fazer 40 filmes. É o senhor Fortino Mário Alfonso Moreno Reyes, nosso conhecido Cantinflas, que nós trouxemos no Aquele programa. da volta ao mundo em 80 dias? Justamente, não era ele? Não. Ah, não? Não. Ah, então é Esse é o cara que fez o gol de número 10.000 pelo Santos, rapaz. Então é o senhor Jorge Luiz da Silva, com 54 anos de idade, a mesma idade que eu, nós temos o mesmo ano. É verdade. Então esse Cantinflas não é o do cinema. Não, não é do cinema. É melhor, porque é nosso amigo. Tá vendo? Ele conseguiu atrapalhar a abertura do programa, porque eu juro que era o Fortino, não era o Fortino. Ô, amigo, eu sou um anarquista por excelência. Tudo bem, Jorginho? Boa noite, viu? Obrigado por Obrigado aceitar por ter nosso vindo. convite. Obrigado, é uma honra ter você aqui, apesar de que você não fez 40 filmes. Né? Mas fez mais de 40 gols. Gente, obrigado, é um prazer. E realmente o Luiz tem razão, ele ficava o tempo todo dizendo que eu tinha que ir para a seleção. Pior que eu fui como a ponta direita, mas depois terminei minha carreira como meia, e que na realidade acho que era a minha real posição como meia, não como beirada. É que eu iniciei na Portuguesa como beirada. Para justificar, ele fez um jogo com a camisa da seleção brasileira contra a Espanha, se não me engano. Na Rijon. Jogador também de seleção brasileira, tem muita história para contar, mas já que comecei fazendo a brincadeira do Cantinflas, eu queria que você explicasse como é que você conheceu o seu pai Cantinflas. Eu não o conheci, quer dizer, pessoalmente não tive essa felicidade. Mas nós fomos jogar um jogo no México com o Palmeiras, e eu pedi para o nosso guia lá, o rapaz tomava conta, para que me arrumasse uma foto, porque não tinha internet naquela época. E arrumasse uma foto que eu não o conhecia.
E aí ele me trouxe e realmente é a mesma cara. Não sei se foi meu pai que passou por lá ou o pai dele que passou aqui em São Não falaram Paulo. que você olhou a foto e falou assim, papai! Mas era bem parecido, realmente é sacana. Se eu Mas tivesse quem colocado o inventou bigode... o cantinho? Silvio Luiz, esse desgramado de Silvio Luiz, que apelidou acho que todo mundo na vida, sacana. Eu dei um abraço ao Silvio, né, que faz E falta. aí no você futebol. ficou sabendo que o cara era Jorginho rico. Cantinflas, cara, aquele vozeirão bonito. Aí Não você sei, ficou sabendo é- que o cara era bom, rico pra caramba. Tá? Aí se eu tivesse metade da fortuna dele, eu tava bem de vida, né? Mas tô feliz do jeito que eu sou, Mas graças a vocês Deus. dois alcançaram um grande sucesso na sua Graças a profissão. Deus. Eu até Na pensei vida, em né? adotar Graças a o Deus. nome Cantinflas pra ver se Graças a consiga a Deus. mesma coisa. Mas você tá mais pro gordo e o magro, né? Olha, eu sou fã de gordo e magro. Eu sabe? também, eu adoro. Obrigado, Adoro. obrigado a vocês. Tudo bem, Oliver? Aliás, era da nossa época, né? Pelo menos esse eu assisti bastante. Não, aliás, eu vejo no YouTube, eu morro de rir até hoje. É verdade, Eu é acho verdade. fantástico e tento entender como é que naquela época os caras conseguiam fazer um filme com essa categoria verdade, você tem e com tanta competência, Você né? tem razão. Ah, você falou que o Jorginho fez o gol com 10 mil da história do Santos. Sim, senhor. Isso é pouca É coisa. fichinha? E gozado que eles estão falando, lembra do Pelé que fez 1000, pô. Eu não Ah, entendo. Você fez 10 mil, né? Isso é pouca coisa. É. Eu vou falar um negócio pra você. O Jorginho é o único cara que eu conheço da história vivo, É. que fez a Portuguesa ser campeã. Ah, não é bem assim, né? É, E mas mais? vivo eu acho que é verdade. E mais, hein? Fez a Portuguesa ser campeã e adotar a alcunha Barcelusa. É verdade. É o nosso Jorginho Guardiola, na verdade, é o Jorginho Cantinflas. O homem é internacional, hein? Cara, é É demais. de dois mundos, América Latina e a Europa. O cara é demais. Agora Ele a consegue Barcelusa, né? Já que ele tocou no nome da. Ele gosta de começo, meio e fim, quer falar de quando você nasceu. Eu já sou mais anarquista, eu vou pescando os assuntos, viu? Então, aí você teve na Barcelusa, você que foi um grande jogador da Portuguesa, foi cria da Portuguesa, da época que a Portuguesa formava jogadores maravilhosos. Inclusive vai ter um evento agora no aniversário dela. Então, veja você. E a situação desse time, desse clube hoje, que era, na verdade, o segundo clube de todos nós. É isso mesmo. Né? E aí, Jorginho, tem solução? Mas eu acredito que possa ter solução. Eu só não sei se eles querem que ela tenha uma solução. Esse é o problema. Jorginho, me contaram que até Nossa Senhora de Fátima pediu para mudar o CEP. É isso que eu estou te falando. De repente eles não querem. Porque solução eu acredito que tenha. Olha, eu vi o Guarani também no fundo do poço. É verdade. E ele está aí, ó. Né? Eu vi o América, o Juventude, no fundo do poço. O Juventude conseguiu aparecer. Então eu acho que tem. Agora eu não sei se eles querem. Quando eu digo eles, são os próprios conselheiros, os próprios diretores dos clubes, do clube, que não querem isso. Não é possível. Não é possível que eles não possam sentar numa mesa e se entender. Acho que eles não falam o mesmo idioma. E agora derrubaram algumas construções lá dentro que havia uma proibição, porque estavam, né? Como é que fala quando derruba lá, quando fica para posteridade, que está no Pacaembu também? O patrimônio histórico. histórico, é. Isso, exatamente, patrimônio histórico. Foi tombado. Tombado, é isso aí. Não é derrubado. Tombado. Foi tombado. Mas aí derrubaram as construções tombadas. Nossa. E daí agora está um processo aí, porque não pode usar. Tem a feirinha da madrugada lá, o clube está devendo muito. Cada vez que tem algum dinheiro entrando, tem um monte de oficial de justiça fazendo fila. Né? Então é muito complicado. E outra coisa, muito julgamento, principalmente de ação trabalhista, a revelia. Ou seja, você não vai se defender, Sim. o juiz vai lá e pá, carimba, e daí como é que faz? E não tem mais o que penhorar, quer dizer, é um negócio absurdo o que está acontecendo com a Portuguesa. E é uma localização extraordinária. Eu soube que teve um atleta que acionou a Portuguesa, que ele não chegou a fazer acho que 4 jogos na Portuguesa e tem mais de 15 milhões para receber. É para você ver. É muito dinheiro. Ou seja, mas é mal administrado, né? Porque se tem um É, advogado, porque departamento jurídico, Mas quando ele entrou na justiça, o presidente virou e falou assim, eu não precisa mandar ninguém lá que isso aí não vai dar nada. Isso aí, tá de dívida aí. foi a Isso que eu tô revelia. falando. Foram eles que afundaram o próprio clube. Bom, Mas, Jorginho, quando me contaram, não sei se é verdade isso, porque no futebol você sabe que tem fofoca pra isso caramba. cacete. Quando você assumiu você a não vai me Portuguesa... dizer que tem fofoca no futebol. Não. Um certo diretor de cabelos brancos com um linguajar português me disse que você foi para a Portuguesa na época como se fosse um favor para esse dirigente. Seu Luiz Euca. É verdade isso? Você nem acertou o salário, você Não. aceitou ir para lá? Não, eu fui. Ele falou, você vai ganhar tanto. Eu falei, tá bom.
Quer dizer que você montou o time da Portuguesa, foi campeão da Série B, tudo Nós isso? montamos o time da Portuguesa com o menor folha salarial daquele campeonato. E você não quis nem discutir o salário? Não tinha porquê. Mas por quê? Você não precisava de salário ou Não. você foi para ajudar? Eu fui porque a Portuguesa, para mim, eu só fui atleta por causa da Portuguesa. E as pessoas que lá estavam, como o seu Almeida. E o Jair que me levou, que me apresentou o seu Almeida. E o seu Luiz que também me ajudou nisso. Depois que ele... Porque quando eu fui... Porque a seguinte coisa, eu trabalhava quando eu fui ao Portuguesa. E eu ganhava, na época, 7 mil cruzeiros. Naquela época o salário mínimo era bom, eu ganhava um salário mínimo, era 7 mil cruzeiros. A Portuguesa oferecia de ajuda de custo, tanto ela quanto o Palmeiras, quanto São Paulo, 1.500 cruzeiros. Eu não podia jogar futebol, eu tinha que sustentar meu pai e minha mãe. E aí o senhor Almeida, que considero como meu pai, fui apresentado pelo Jair, que é outro pai, o senhor Almeida me ofereceu durante um tempo me pagar o que eu recebia na empresa. Ou seja, ele bancou por conta Ele própria. bancou 7 mil cruzeiros, indiferente da Portuguesa ou não. Depois de um tempo, eu estando lá, o senhor Luiz pegou e falou, não, agora pode parar que a Portuguesa vai pagar nem que eu tenha dado meu dinheiro. E aí eu fui para 12, que eles viram em mim uma condição boa, eu fui para 12 Praticamente mil. dobrou, né? Aí eu Isso agradeci foi que ao ano? senhor Almeida, isso foi em 81. Então eu tinha esse débito com eles, eu não podia de forma alguma fazer. E outra, eu gosto da Portuguesa como eu gosto do Palmeiras, como eu gosto do Santos, como eu gosto do Atlético, enfim, do Fluminense, do Santo André. Os clubes que eu joguei eu amo de paixão. E os que eu não joguei também adoro. Então, Até o quer dizer, Paysandu? Porra, adoro o Paysandu. Apesar de lá, eu vou te falar, lá o Ivanzinho, que hoje está treinador de Taubaté, era nosso goleiro lá. Nós tivemos problema lá para receber. Ele falava assim, o nosso vice-presidente na época parece que era bicheiro. E andava com um monte de segurança. E devia para todo mundo, rapaz. Fácil cobrar o cara? E eu, capitão, tinha que discutir. Aí um dia nós íamos jogar um repá. Eu virei e falei assim, não vai ter repá não. O cara, como não vai ter? Eu falei, não vai ter. Subi na arquibancada, tinha uns 200 torcedores. Falei para eles, não vai ter jogo não, terça-feira. Como não vai? Tá 6 meses o cara salário atrasado, eu tenho 2 meses, 3 meses atrasado, o outro tem mais 8 meses atrasado, o cara de aluguel, ninguém vai jogar não. Não é pelo clube não, é pelos dirigentes. Rapaz, acabaram com a sede. Aí o Ivan falava assim, vem, ele me chama de vem, né? Não, baixo. Os caras vão te matar aqui. Eu falei, põe dentro no saco e leva de volta. E pagaram? Pagaram. Aí o velho pagou. Só que ele quis pagar no meio do campo. Pegou uma caixa de... Mas foi no ano que você foi Uma campeão? caixa de que papelão. aconteceu isso? Não, no ano que nós subimos para a Série A do Brasileiro. Uma caixa desse tamanho, cheia de dinheiro, cara. Aí ele colocou uma mesa, um guarda-sol, a caixa, e ficou lá. Esperando, Um por um? esperando para pagar. Aí, nós todos no vestiário, aí veio os 2 trogloditas dele, né? Tem que ir lá receber. Eu falei, você avisa ele, o pessoal vai receber na sede, estão todos os jogadores indo para a sede, vai receber na sede, e o meu é no hotel. Senão, não vai. Ele vai ficar lá. Pô, velho, saiu bufando, mas foi pagar na sede e me pagou no hotel. Você é corajoso, hein? Eu era maluco. O cara tem uns jagunços lá, cara. Luiz, eu era maluco. O Ivan falava assim, baixo, eles vão te matar, baixo. Eles vão te matar. Eu falei, Ivan, não tem problema não, você põe no saco e leva. Fazer o quê, cara? Um dia nós vamos morrer, vamos embora. Senta o bola, vamos ganhar. Vamos subir o time que a gente ganha mais. Mas depois disso, como é que foi? Aí nós subimos o time. Mas continuaram lá ou não? Continuamos, fomos até o final. Tanto é que naquele ano, quem foi o vice-campeão foi o Vitória, que nós perdemos 2-0 lá em Salvador, mas subimos. Se nós tivéssemos ganho do Vitória lá, nós tínhamos ido para os 4, né? Porque era 4 da série amarela e 4 da verde. E aí ele se defrontava e o Vitória terminou sendo vice-campeão. Pô, que legal. Mas nós Bela subimos. história, hein? Louco, Corajoso, começamos hein? bem o programa. Corajoso. Primeiro ele assume um time que não tinha o que pagar. Não pagava. Aí, Não, que ele não queria receber. Não queria receber. No O outro, outro os era caras não. aqui não queriam pagar. Teve o ano que eu também não recebi, que foi depois, para tentar ajudar ele na Série C, velho. Eu nem esquentei minha cabeça. Nem foi atrás. Não. Muita gente ficou devendo pra você no futebol, Jorginho? Não, os clubes todos me pagaram. Legal. Você trabalhou no Água Santa? Trabalhou? Trabalhei. Trabalhou. E lá eles pagam direitinho, são gente boa. Legal. Bom, vamos falar da carreira dele? Porque o nosso roteiro já foi para o espaço. Você quer que eu rasgue ou rasgo? O nosso roteiro já foi para o Porque espaço. o roteiro está na cabeça dele. Sim, mas poxa, ele está falando com o começo da carreira dele. Foi campeão no Paysandu com todo esse estrago. Foi um jogador importante, tanto na Portuguesa, Foi de seleção brasileira. seleção brasileira. Jogou no Palmeiras também.
Olha, Eu só não assumi a categoria de base da seleção brasileira em 2013, porque o presidente era o que está em cana e o Marco Polo, senão eu teria assumido. É o Marinho? Eu fui convidado com os dois, pelos dois. reparou que ele- Mas você não assumiu por causa desse problema? Sim, porque eu tinha medo de meu nome relacionado a eles. Ou seja, você não quis se envolver Isso. com esse tipo de gente. Eu acho que meu nome não dava para... Acho Pra que quê? você... esse cara, é um cara. Vou falar pra você. O Não sei Ivan- se eu fiz certo, mas... O Ivan Iso tem razão, viu, Baixo? Você era maluco. Você é Era meio maluco. maluco. Você é meio maluco. Até Mas porque eu eu acho parei. assim, eu acho que se você fosse para a seleção de base, primeiro que você ia ajudar muito, que você tem competência. E segundo, que eu acho que não tem nada a ver com o dirigente, porque alguém tinha que assumir, né? Eu penso assim. Porque muita gente hoje critica o Tite. Poxa, o Tite vai trabalhar com o Marco Paulo, agora já é o Caboclo, Não, tudo não bem. tem nada a ver. Mas tem que ter um técnico. Alguém vai assumir. E eu acho que a seleção brasileira está tão acima disso, estou falando no campo. Sim, claro. Agora, há um problema administrativo grave e eu entendo o seu lado. Você sabe que um outro técnico que refugou, na época, a seleção principal, não foi nem a de base, e o que também não é demérito para você, foi o Cilinho. O Cilinho foi conversar. Eu lembro dessa época. Quando ele chegou lá, eu falei assim, bom, se é isso que você quer, então não sou eu. Então, essa foi a conversa. O que eu coloquei para eles, em termos de convocação, não me soou bem. Então eu falei assim, se eu não posso... Tem liberdade, né? Não é um lugar que eu possa trabalhar. Porque eu acho que você tem que dar satisfação ao seu patrão sempre. Mas você tem que reunir e dar satisfação a ele. Mas não engolir certas coisas, aí não dá. Mas sabe o que é, o Jorginho? Você sabe bem disso mais do que eu. A gente pode mentir para o mundo, mas não pode mentir para a gente mesmo. Justamente. Principalmente para o meu filho. E para sua consciência. Tem Também um com meu cara aí filho, eu que tenho diz que é tenho santista, sabe? Eu sou o Santista. E eu falei de todos os times aqui, ele não lembrou que você jogou no Santos. Quem? Acabei de falar. Não foi, não. Gol de Campeão número do 10 Santos. mil. No gol 10 mil, Nós somos campeão da Comebol, pô. então, ele não lembrou. Bateram ele no falou Leão que lá é na santista. Comebol, não foi? Não, Comebol, aí foi no Atlético. Aí foi no Atlético. Estava também? Eu O fui Tapa bicampeão, do pô. Leão foi campeão também. Fui bicampeão Aí com a- nós vamos Não, o conversar Leão foi sobre um dos isso. responsáveis em transformá-lo em meia. Não, na realidade, aí a briga é grande, porque é o seguinte, Aí nós- ele não Opa! queria, Ele não queria? não, foi porque... eu- Ô, Leão, você falou que foi Olha- você, Não, Leão? ô, Leão. Olha o que aconteceu, olha o que liga pro aconteceu. Leão, Não, Leão. Vamos ligar lá. vamos ser... Vamos ser justos. A conversa quando eu estava no Juventude, ele chegou. Aí ele virou, falou assim, não acredito que você está aí. Aí eu falei- E o pior, o Heron que tinha me levado, ele pediu minha contratação numa semana, eu cheguei na terça, na quarta-feira ele jogou contra o Grêmio, perdeu contra o Grêmio, na quinta ele foi mandado embora. Meu Deus. Na sexta-feira chegou o Leão. Sábado de manhã chegou o Leão. Eu não tinha nem estreado ainda. Aí eu fui conversar com o Leão. Falei, ó, Leão, tô aqui sim e tal. Ele falou, Aí eu falei, e não vou jogar na beirada. Ele falou, por isso você tá em time, tá jogado as traças. Aí eu falei assim, mas como assim? Ele falou, não, você vai jogar na beirada. Eu falei, não, eu vou jogar na meia. Eu quero que você vai jogar na beirada. Tem que voltar em time grande. Eu falei, não, Leão, mas eu vou jogar na meia. Não, vai jogar na beirada. Eu falei, tá bom. Joguei na beirada uns 3 jogos, aí eu tive uma contratura. Voltei, ele colocou o Mauricinho foi muito bem, um pretinho que era do Guarani, que tinha ido do Guarani, lá de Campinas. O Mauricinho foi muito bem. Aí eu sarei, voltei, ele não me colocou de volta. Aí ele falou, eu ia fazer um coletivo de beirada, eu falei, não, de beirada eu não vou treinar, vou treinar na meia. Ele me colocou na meia. Resumindo, tava 20 minutos de coletivo, 3-0 pro reserva, eu tinha feito 2. Na meia. Aí ele foi, Aí parou. ele descobriu. Ele foi, parou o treino, tirou o meio que eu não vou falar quem é, pra não ficar uma coisa com. Adriano? Tinha o Adriano e tinha outro que é treinador hoje. Tinha o Adriano, que jogou no São Paulo, e tinha o outro que é treinador hoje. Aí ele tirou, me colocou, nunca mais saí. Que beleza, hein? E o Leão veio aqui e falou que descobriu. Não foi bem isso. A gente até brincou com o Leão, né? Porque eu falo assim, Mas foi um Jorginho, dos o melhores- meia do Leão. Um dos melhores treinadores que eu trabalhei. Não, eu vou te contar a história direitinho. Mas só espera No aí que você vai próximo contar no bloco, eu vou próximo contar bloco. A história, por que Um que o dos Leão melhores fala bem de treinadores que você? eu E eu também falo bem do Jorginho, mas briguei muito com ele. Muito chato, muito chato. Muito pelo contrário. O cara que eu nunca discuti foi o Jorginho. Ao contrário, só elogiei. E gosto muito dele. Mas a gente volta já já com esse cara, aqui com os caras.
Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. Estamos voltando, segundo bloco com os caras, e hoje tem um cara muito especial. Mas aqui o programa Vale no Ar e Fora do Ar tem cada história. Ô, que negócio é esse aí, Jorginho? Não, tem umas que não pode contar. Não, esse negócio que o Leão queria que você apitasse o treino. Mas é verdade, É? na juventude. Eu falei pra ele, para o treino, conversa com os caras. Porque ele Falei, mudou na hora? Ele falou uma, duas, na terceira ele pitou, falou, ó, parou o treino. Tá, o treinador de vocês está aqui, ó. Pô, eu fiquei com a cara de banana, rapaz. Ele foi bem, ele foi bem. Mas aí ele... Como diria Sérgio Rinti, o seu Sérgio Rinti, que é antivisão do fato. Antivisão Mas do tem uma fato. coisa que ele... A gente não pode tirar dele. Ele é um dos caras mais inteligentes que eu já vi na vida. O Leão é um cara dos caras Eu mais acho um cara inteligentes. sério. Eu gosto muito dele, apesar dele querer bater em mim, eu Sensacional. gosto muito Um dos dele. melhores senadores que eu trabalhei. E ele conseguiu enxergar, né? Tanto é que ele colocou e falou, ó, mudou, e foi lá, mudou a equipe, me colocou na equipe titular, e aí nós, de lá pra cá, fizemos um trabalho Não, sensacional. E ele trabalhou com você no Santos Sim, e no Atlético Mineiro. É, no, Aliás, no Atlético e no Santos ele me levou. Foi o inverso, foi primeiro Atlético ou primeiro Santos? Primeiro o Atlético, depois ele me levou pro Santos. aliás, é sobre o Atlético que eu quero falar. O Leão veio aqui para falar de respeito a muitos assuntos, mas falou demais. O Jorginho, com a camisa do Atlético. Falou mesmo. E eu até contei uma história, até tem um gol do Jorginho, é o primeiro vídeo que a gente vai mostrar aqui. Aquele que foi sem querer? Qual não, deles? não. Foi um gol contra o Santos. Já Aqui- que o, esse não foi sem dos querer, não. apresentadores santista, a gente Obrigado, vai mostrar um gol do Jorginho Não, contra isso o aí não Santos. precisa. Isso O aí não Jorginho que precisa. fez 36 jogos Em cima com a do camisa Zete? dos... Hã? Em cima do Zete? Isso, De pé 36 esquerdo? jogos, 14 gols com a camisa do Atlético Mineiro. E aí depois eu vou mostrar o porquê da história do Leão, que foi aquela final da Taça Centenário de Belo Horizonte, que eu era repórter da Rádio Jovem Pan. foi duro. E o jogo foi entre Atlético Mineiro. Olha lá. Esse é o gol contra o Santos. Olha o que ele fez. Ó. A Narcisa tomou ali a caneta, tadinho. Pô, era um zagueiro bom, hein? Isso, Nós tava na meia. Me O lembrou zagueiro era Aguilar, o zagueiro era o esse Ronaldo e o Sandro, eu acho. Ah, que beleza. E nessa época eu estava cobrindo o Atlético Mineiro. Quem é o camisa 10 aí? Ah, Jorginho. Ah, é você, Jorginho? Lógico. Você era o 10? Esse veinho dele, como eles Você me é chamavam. atrevido, hein? Eles me chamavam de veinho. Ó, rapaz, você sabe que eu sofri lá no início, né? Por quê? Porque eles diziam que a imprensa lá dizia que eu ia roubar o Atlético. Porque eu com 32 anos tinha saído da A2 de Só São Paulo. pro espectador entender, é uma linguagem do futebol, quando eu falo, tá roubando o clube, tá roubando, né? é. Que o jogador Porque vai pra não jogar, né? Jogador velho, né? Com 32 anos, vindo de um time da Série A2 de São Paulo, que era Santo André. Só o Leão confiou em mim. Mais ninguém. Aí eu cheguei, tanto que é que tinha tinha um programa na TV Bandeirantes e o cara falou realmente que eu não deveria nunca ter vestido a camisa do Atlético, porque isso, por causa Ele daquilo. se arrependeu, com certeza. Não, isso bem antes. Aí É, depois, começo, no né? final, ele teve que dar uma palmatória. Ele me queria no Cruzeiro. Ah, então tá Aí o explicado, Atlético- ele não queria você no Atlético. É. Aí teve ó, Lá final- tem muito disso, é polarizado. né? o Jorginho foi campeão no Atlético Mineiro, foi campeão na Taça Comebol, aquela dos tapas do Comebol e a Leão. Centenário. O que aconteceu aquele dia, eu queria que você contasse um pouquinho. Quem não lembra, os jogadores do jogo foi na Argentina, né? Olha, nós jogamos o primeiro jogo lá. Nós estávamos no vestiário, né, no túnel. Aí eu falei para os caras, pelo amor de Deus, gente, não vamos arrumar confusão aqui, porque aqui é ruim de ir para cima dos caras. É Os caras- barra brava. Aqui é difícil. Acabou o jogo, 4-1 para nós. A bola veio no meu pé, quando eu fui dominar a bola, o juiz apitou o encerramento. Eu bati embaixo dela e dei um bico. Quando eu dei um bico, o Ruggeri veio para cima. Você conhece o Ruggeri? Campeão do mundo. E o Ruggeri é do tamanho de É o dobro um do elefante. É enorme. Pô, aquele cara veio crescendo. E eu não vi. Quem me avisou foi o Tafarel, que veio na minha direção correndo. Falou, Jorge, vai pro vestiário. Corre pro vestiário. Eu falei, como assim? Aí eu olhei para Aí trás. você viu a sombra. Rapaz, Você viu o algo homem crescendo, o homem crescendo. Mas por que ele achou que você estava desafiando? Não o que ele sei. achou? Ou estava arrumado já alguma coisa, porque infelizmente, quando eu fui pro vestiário, cara, vinha vindo um bando pra cá, em cima. Aí o pau cantou ali dentro.
E aí nós saímos na porrada. Aí foi pontapé, soco pra tudo quanto é lado e tal. Aí E aí fizeram uma bateu, covardia. Você mais bateu ou mais apanhou? As duas coisas. Agora, que aí apanha, eu peguei um baixinho deles, tinha um também do meu tamanho, que eu grudei ele aqui, ó. Enquanto os caras batiam aqui, eu batia nele aqui. Mas não adiantava nada, porque duro foi o nosso doutor, tadinho. O doutor parecia aquele João Bobo. Levantava os caras, pau, ele caía. Levantava os caras, pau, ele caía. Pô, acho que é o doutor Danilo. Era um toquinho, rapaz, era menor que eu. Mas aí o Leão apanhou. Aí fizeram essa maldade com o Leão de alguma coisa na mão, os caras deram. Deram nele e quebrou uma Soco inglês, né? Aí arrebentaram o rosto dele. Ou seja, já estava Também encerrou. premeditado. Eu achei. Porque senão não ia conseguir Eu achei que o fazer negócio não uma era coisa talvez nem comigo, talvez fosse até com o próprio Leão, porque com o negócio de Copa do Mundo, aquelas coisas, os caras poderiam Aí já ter há uma situação no futebol que acontece, mas muita gente não conhece o outro lado da história. Porque quando acontece no campo, sempre tem um imbecil que é capaz de gritar, pega, vai. Você sabe Mas por como mim funciona. aqui nós poderíamos, por mim teria feito a mesma coisa. Tá, mas como Aqui na volta? Eu acho que A teria que ser decisão? feito. Desculpa, mas teria que ter Tem que feito. ter tinha que arrebentado pegar os caras? Mas muito. E não Ele, pegaram. olha, ele é folgado, cara. Você viu o que ele fez com o cara do Paysandu. O Ivan Iso tem razão. Esse baixo, né? Ele é folgado. E não fizeram? Sou filho de alagoano, nasci na Brasilândia, você quer o quê? É. Vem cá. E os caras não fizeram. Não, aí todo mundo foi contra. Mas né? não dá pânico naquela inclusive o Leão situação também que foi vocês contra. viveram, Mas todo por mundo- mim, eu voltaria e batia neles, não tá nem aí. Mas a situação que vocês viveram, o cara quebrando a cara do treinador, pancadaria. Eu lembro que a imagem que ficou na minha cabeça, vocês tentavam descer e não conseguiam. Não, aí não era nem descer, Geraldo, era você Tinha umas subir. Era uma, escadinhas. não, era assim, era uma rampa. um túnel, né? Era uma rampa. É igual que tem hoje. Todo mundo entra junto, só que tinha uma rampinha. O nosso vestiário era para a direita, dele para a esquerda. E ali E aí- o E pau não dá comeu, pânico? Mas o problema é que veio muita gente lá para cá. Você não tinha para onde correr, não tinha Ou tinha- seja, estava premeditado para abrir o portão. Por isso que eu achei que É. aqui nós tínhamos que ter dado neles. Agora o Leão teve que fazer uma operação, inclusive. uma plástica, feia, né? feia demais. Graças a Deus que ele tinha condição para isso, mas o cara estragou o rosto dele. Bom, Sacanagem. esse foi um fato triste, mesmo com Mas o título. ganhamos o campeonato. Eu fiz Ganhou Ganhou o verdade. campeonato, um lado E triste. aqui Mas 1 teve a o 0 lado a volta bonito foi da perigoso. história, que aí sim, eu estava no Mineirão, cobrindo a Copa Centenário, que nós vamos mostrar a imagem a aqui. Copa Centenária é boa. Copa Centenário de Belo Horizonte. Primeiro ele ganhou a Comebol. Isso. Aí aconteceu esse jogo, esse cara que bateu na bola é o Jorginho. Parece o Cantinflas, o mexicano, mas não. é Edmar, o rapaz, Jorginho. Almir. Ele fez um gol, o primeiro gol do Atlético Mineiro. Aliás, foi o jogo de despedida do Toninho Cerezo, esse Foi. jogo. E aí eu vou te contar o porquê que nós lembramos dessa história, Jorginho. Acabou o jogo. O repórter... Foi de bico, não, né? Não. O Peito de Costa pé. Curta que vira as costas para... É que o chute era tão potente que podia estragar Então ele. acabou o jogo. O Jorginho foi eleito o melhor jogador Do torneio. do torneio. Mas o repórter, que era eu, burro, acabou o jogo, fui entrevistar Jorge Weah. Que jogava um pouquinho também, não. Você falava bem inglês, não? mas, vamos lá. Aí eu tô indo pra fazer, aí o Jorge Leão é me parou. liberiano, né? Ele falava bem liberiano. Ah, Aquele corredor no Mineirão? Sim. O Leão me viu, o Leão me conhecia. Ele falou pra mim, vai, ô gordo, onde você vai? Eu falei, eu vou entrevistar o Jorge Weah. Ele falou, esse cara aí, daqui uma semana ninguém lembra dele. Você tem que entrevistar o Jorginho. Ganhou até o melhor do mundo, né? Porra, mas nós fizemos, olha. E por isso que o Leão lembrou dessa história de você no Atlético Mineiro, falou muito bem de você, diga-se de passagem, porque você foi a salvação dele. Nós Que fizemos. ninguém nos ouça. Nossa, Você só o Brasil salvou o todo. Leão no Atlético. Nós fizemos aquele torneio, rapaz. Eu não sei por que parou aquele. Teve aquela parada, eu não lembro por que teve aquela parada naquele ano. Por causa do centenário da cidade. Pararam tudo. Não, mas o futebol Não, brasileiro. O futebol parou, mas O parou. futebol brasileiro deu uma E parada. aí veio, né? Veio o Benfica. Benfica, Corinthians, o Milan. Benfica, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro e América. É isso? Isso. E aí teve o Milan, na fase final foi Corinthians. Na semifinal foi. Eu fiz os dois jogos finais. Eu fiz Corinthians e Milan. Não, que era foi empate 4-4, saiu os dois. Saiu É. o Cruzeiro e saiu o nosso. Aí, mas o primeiro jogo o do Milan foi contra o Corinthians. Foi. Foi um empate medonho. E depois teve o jogo O final, Jorge que foi Weah fez um empate golaço muito contra o bom, Corinthians. 2-2. Lembra que ele driblou meio mundo? Agora, tem uma coisa. Tem um time aí, que é o Palmeiras, né, que fala que é campeão do mundo de 51. Vocês foram campeões do mundo também.
Foi campeão do mundo, o Atlético campeão Mineiro. do mundo, Atlético Mineiro? Não. É um torneio, pô, com todo... Não, ué. Ah, bom, se foi isso, não, mas não, aquilo era centenário mesmo, Belo Horizonte. Ah, Copa do Belo Horizonte? Copa do É, Belo Mas Horizonte. teve o Milan, teve Milan, Internacional. teve o Milan, teve o Benfica. Agora vem cá, conta pra gente aí, como é que foi conhecer de perto o Jorge Weah, que foi um grande jogador de futebol internacional. Rapaz, esse cara, quando nós tava o Luiz Eduardo, o Cerezo e eu, no meio campo, assim. Porque o Luiz já era o capitão, depois eu e o Cerezo, como o dono da festa. E o Milan entrou. O tal de Jorge já passou aqui, ficou parado aqui perto. Aqui. Pô, eu fui olhando, o cara aqui foi olhando. Falei, eu não paro mais de olhar pra cima, não. Acabava. O pescoço dele, rapaz, era minhas duas coxas. Eu falei, Jesus Era de amado. lutador de boxe, né? Pelo amor... qualquer outra coisa, menos atleta eu achei. Aí o primeiro gol, o Luiz Eduardo, nós com a linha alta, o Luiz Eduardo metendo uma bola pra ele saiu entre o lateral esquerdo, o Dedé, e o Luiz Eduardo. E pediu, né? Os caras meteram a bola, o Negrão saiu. Quando ele fez o gol, o Luiz Eduardo tava virando, hein? Ele já tava voltando. Isso não tinha gente de atleta. Ele já tava voltando. Não, e dois jogadores de nível. Pelo O Luiz amor Eduardo de- e o Dedé eram bons jogadores. Demais, Sim. o Dedé foi rei na Alemanha. Pô. Por isso que eu te Lateral falo, esquerdo esse de meu boa corpo qualidade. é de atleta. Você não acredita, mas é de É, atleta. você é muito É, ágil. de atleta. Agora, jogava muito o Cerezo ou não? Nossa Senhora. Já velho, né? Pelo amor de Deus, queria jogar igual aquele criança. Ele não tinha dificuldade pra ele. E o campo ruim, hein? Se ele joga num campo de hoje, que a bola vem perfeita, era brincadeira pra ele. Ele falou pra mim, o seu Tele que me ensinou. Eu falei assim, como assim, Cerezo? O Tele falou assim, domina e toca, Mas é não isso enrola. mesmo, é isso mesmo. E quando ele vinha aqui, que ele fazia assim, ó, você achava que ele ia dominar, ele já vinha fazer assim, ó. Categoria. Não, e pra você fazer é difícil. Do jeito que ele fazia, era muito difícil. Ele vinha em pé, com o rosto em pé. Alto pra caramba, né? Então, você falava assim, mas Como pode? não se mexe que senão você vai atrapalhar o passe. Era É impressionante. incrível, né? Porque na época tinha uns amigos da imprensa que o chamavam de peladeiro. Pelo amor de Deus. jogava Que demais. jogador, né? Queria um peladeiro desse. Eu Aliás, queria no meu time. Eu joguei contra outro que eu joguei contra foi o Falcão, né? Que pra mim é um dos melhores jogadores que eu vi Na também. decisão no Campeonato Paulista. Foi uma decisão O do Falcão português. também era uma elegância de jogar futebol. Mas segundo o Sininho, o Márcio Araújo era melhor que ele. Não, mas quem perdeu a posição foi o Foi Pita, o Pita. né? O Pita, saiu o Pita. Porque ele não era tirou da o Márcio. posição do Pita, não era Não, do e o Márcio Márcio contando, né? Depois o Márcio foi jogar na Portuguesa conosco, né? O Márcio contando falava assim, que o Sininho chamou ele um dia e falou assim, ó, segura a onda aí, porque tá todo mundo contra, só eu segurando sua onda. Viu o que você vai fazer? Segura aí, rapaz. Porque os caras estão loucos pra colocar o cara e eu tô segurando sua onda aí, segura aí. E você lembra quem fez o gol da Portuguesa? Nos 3x1 fui eu, pô. Foi ele. E Sim. daí Tá Pisserni bem. falou assim, perdemos 3x1, mas São Paulo realmente é muito superior. Mas o nosso gol foi bonito pra caramba, tá? Eu falei, tá bom. E foi E mesmo. o maior erro que eu vi do Falcão, dos maiores, né? Porque ele raramente errava um tapa, um passe. Foi quando ele errou um domínio e o Edu Marangon quase fez um gol do meio da rua. Aí o Edu falou assim, aconteceu, né? A bola bateu no travessão. Mas também o Falcão errar daquele jeito não é normal. A Falcão se assustou com o nariz. Você chegou a ver o domínio, você lembra do domínio Seleção Brasileira e Escócia? Primeiro jogo de 82, o domínio Sim. dele no meio do campo? Sim. Ele põe ela aqui, ele vem, ele vai... Aliás, isso aconteceu, eu era criança, fui assistir com meu avô o jogo do Palmeiras no Parque Antártica, né? Velho Parque Antártica. Eu era que moleque. De repente a bola veio, o tal de Ademiro da Guia pulou, pegou a bola no ar e trouxe. Pum. Nossa, era outro também que... Aí eu olhei e falei assim, é mágica. Isso é difícil mesmo, né? Aí meu avô falou, não, divino. E era mesmo, divino, né? Né? Porque eu nunca tinha visto uma coisa dessa, o cara pular, Jogando ele. matar a bola no ar e trazer. Hoje em dia, o jogador de futebol não sabe nem o que nem passa no videogame. Jogando com ele, veterano, que eu fui fazer algumas partidas. Numa época eu joguei um pouquinho com eles. E os caras meteram uma bola assim, ele girou, virou, foi lá e Ele fazia isso. dominou ela aqui. Eu falei, não é possível, cara. Ele já tá com 70 e pouco. Ah, né? mas é que nós... Eu falei, não é possível, cara. Esse E tá cara, jogando ainda, batendo bola. Sim, eu falei, ele é doente, esse cara não é desse mundo.
O Vampeta falou que foi jogar com ele, porque o Vampeta é muito engraçado, você Sim, sabe disso. sim. Fugindo só um pouquinho do tema, a gente Não já tem volta. problema, Já... não tem problema, isso é Pode uma rasgar. porcaria. Aí o Vampeta falou assim, nossa, o Quartarolo, o Ademir da Guia joga muito, né? Eu falei assim, a grande descoberta. Ele falou assim, não, é que eu joguei com ele ontem. Eu falei, ontem? A gente foi fazer um joguinho. Aí eu falei assim, ô senhor da Guia, quando o senhor chuta não faz barulho, não? Mas é mesmo, rapaz. Muito engraçado. Elegante demais, cara. Tá louco, jogar demais. Sério. São jogadores de outro nível. Infelizmente. Hoje não tem comparação de jeito nenhum. Não é, mas é que, gente, você tem que entender, hoje mudou, é diferente. Hoje é outro esporte. Hoje corre futebol, Hoje não é joga outro futebol. esporte. Hoje é outro esporte. Mas você é um jogador diferenciado. Se você pegar o Jorginho hoje, Jogaria em qualquer time. Nossa. Né? É verdade. Não, ele, o próprio Edu, jogadores que na época ele não vai se ofender. O Edu hoje seria o segundo volante por aí. de chegada. Toninho, que jogou com você na Nossa, Portuguesa. Célio, Toninho e Edu. É isso aí. Esse meio campo era um negócio absurdo. Jogava demais. ele Na fez... frente era Jorginho. Primeiro Toquinho, né? Primeiro jogou Toquinho, Jones e Esquerdinha, depois eu, Jones e Esquerdinha. Você pegou o Bentinho também, não pegou? Não. É, lógico. Jogava Todos esses garotos que apareceram na Portuguesa eram na minha época, de 80. No Palmeiras, como jogador, quem mais você lembra, além do Ademir da Guia, como diferenciado? Jorge Mendonça, Nossa, que Jorge jogador. Mendonça é Que um joga- outro que- o próprio Potinati, o Jorginho Potinati jogava demais, cara. Não, Jorge Mendonça, infelizmente, perdeu a luta dele com a Para o bebida. álcool. Para o álcool. Mas ele é um gênio. Potinati jogava demais. O cara barrou Zico. Ele era um gênio. Potinati jogava muito. O Ney, ponta esquerda, o Edu Bala naquela época do Palmeiras, da academia, na segunda academia, era fantástico. Era Leivinha, o Leivinha, o velho Leiva. César, poxa. Foi pra... Maluco O time era César. demais. O time jogava demais. Depois de ter visto tudo isso, você resolveu ser treinador de futebol, olhando para o campo e vendo o Eu que acho que acontece hoje em dia. eu acho que eu sempre fui. Eu acho que desde quando eu comecei a jogar futebol, eu sempre fui um cara chato em relação de posicionamento, em relação a sistema tático. Eu sempre Era fui mais chato. observador, né? Eu era, sempre fui. Mas, tudo bem, mas se você Eu olhava... sempre questionei algumas coisas que meus treinadores faziam, sempre. Ou você tinha até ele Por isso que tinha, ele se transformou no meia. ele era um cara intelectualmente avançado como jogador naquela época, entendia tática, que muitos dizem que não entendem de tática até hoje, Os e caras... tinha aquela tendência de ser. Mas quando você olha o que você ia pegar pela frente, e aquilo com que você já trabalhou, já jogou, um nível técnico tão diferente, você teve coragem de ser treinador de futebol? Mas treinador de futebol, eu vejo hoje, eu me sinto muito mais feliz como treinador do que como atleta. Porque como atleta eu sabia das minhas condições, do que eu podia fazer. Hoje eu consigo fazer as pessoas fazerem coisas que muitas vezes nem eles acreditam. Foi o que aconteceu com o Palmeiras. Esse cara é bravo. Segura um pouquinho mais aí, eu baixo. Você Esse tá muito cara é nervoso. Que a gente volta já já aqui nos caras, conversando com o cara. Hoje é o Jorginho Cantinflas. Pra quem não sabe, jogou na Portuguesa, Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, Seleção Brasileira. Se joga hoje, estaria jogando na Europa, né? Com certeza. Até já. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. E voltamos aqui com os caras, com esse cara que é muito especial pra gente, amigo da gente, foi um ótimo jogador de futebol, o Jorginho Cantinflas. Acho que foi o melhor Jorginho. Não, eu como técnico eu Nenhum gosto dele também, técnico mas fez acho que falta chance para ele, falta tempo para trabalhar, falta apoio e desculpe a expressão, viu, Jorginho? Eu acho que é um certo preconceito contra você. Porque realmente no futebol brasileiro tem algumas pessoas que são os escolhidos. Aqueles que a imprensa gosta mais, aquele que é amiguinho de não sei quem. Então, e você é um cara muito
eu não vou dizer discreto, que você é um cara que fala bem, né? Mas você é um cara que não vai se expor a certas situações. Não. Se é que você me entende. Sim. Então eu acho que fica mais difícil, né? Infelizmente, porque eu acho que você conhece futebol demais e podia ter uma chance maior para trabalhar com futebol, para ensinar, para passar. Todo técnico, na verdade, deixa um legado, ou mais ou menos. É isso mesmo. Mesmo quando não consegue fazer um grande trabalho, Verdade. às vezes você olha e fala, nossa, esse cara foi o fulano de tal que pôs para jogar, ou esse foi aquele que mudou. Eu falei outro dia pro Dorival Júnior, você que botou o Éder Militão para jogar, amigo, na lateral direita. É verdade. Os conselheiros de São Paulo queriam matar o Dorival Júnior. Daí venderam por um monte de dinheiro, estão ganhando até hoje diante do Ninguém cara. lembra, né? Só para, como diz aquele personagem bíblico, Mas agora que eu No tava embalando. tocante, no Agora que eu tava tocante a ser embalando, técnico. Jorginho. no tocante a ser técnico de futebol, ninguém passa pelo Palmeiras em 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, entre Luxemburgo e Muricy. E não tem um no mundo que faz a portuguesa ser chamada de Barcelusa. Aí não tem jeito, o cara é bom, acabou. Mas, aliás, por que você não continuou no Palmeiras? Eu vou dizer como técnico, até algumas pessoas defendiam. Pô, deixa o Jorginho. Pois veio o Muricy, que era um técnico já consagrado e que no final não conseguiu ser campeão brasileiro por N razões, né? Que teve também problema, contusões, aquela coisa toda que a gente já conhece. Mas você estava fazendo um trabalho muito legal. Sim. E o que aconteceu? O que foi planejado. O que foi planejado? Foi planejado que eu iria assumir interinamente e que eles iam contratar um treinador com uma certa tarimba para conseguir dar Pra segurar continuar. a onda. E a ideia era que eu ficasse como Auxiliar técnico. auxiliar durante algum tempo, para que pudesse também ter um certo conhecimento como que era um time grande como o Palmeiras, e aí eles dariam minha chance. A ideia foi fantástica. E aí teve os jogos, infelizmente o São Paulo mandou o Muricy embora, e aí você não poderia deixar de forma alguma um treinador como esse fora do mercado e um garoto começando a carreira treinando uma potência como é o Palmeiras. Então foi correto. Aí o que aconteceu é que ninguém entendeu por que eu não fiquei no Palmeiras. Esse que é o problema. Porque em dezembro, em janeiro, eu pedi para sair. Por que eu pedi para sair? Porque eu estava incomodando o trabalho do treinador que estava lá. Porque qualquer resultado ruim que dava, a torcida gritava o meu nome. E isso atrapalhava quem está lá. Eu não poderia de forma nenhuma fazer isso com o cara. Então eu pedi para sair e seguir minha vida sossegada. E o cara é ético. É ético, mas é brigante. Se baixa é brigante. Corajoso, como diria o Ivan. Por falar no Ivan, falando em Palmeiras ainda. Eu cobria o Palmeiras na época, da Parmalat, você lembra, né? Eu chegava com aquela bolsinha, segundo o César Sampaio. Só não conseguia chegar antes do Cafu e o próprio César Sampaio. Chegávamos cedo, viu, cara? Aí eu morava lá do lado, a gente mora na Zona Norte aqui em São Paulo, eu já pegava, não tinha carro, eu era pobre, mais pobre que hoje. Eu sou pobre hoje, imagina naquela época. Eu pegava um ônibus que me deixava na frente do CT. Ele estava em toda. Mas eu estava mesmo, eu tenho 61 anos, eu tenho história para contar. Eu, esse cara, você, Tatá Muniz, que acabou de chegar. Sacana aqui, vai me ver, ele me viu me iniciar como atleta, me viu parar como atleta, vai me iniciar como treinador e vai ver eu parar como treinador. Mas vi mesmo. Só vou te Ou contar não? uma que você não sabe. Você me viu como repórter Ele também. viu até o nascimento de Jesus Cristo. Não. Gostaria. Outro dia eu tava lá, eu falei, puxa, Natal, vou comprar um presépio. Aí a minha mulher falou, ai que linda. Aí ele falou pra minha mulher, eu tava lá, você parece. Estava em espírito, como não? Gostaria de ter estado. Eu tava lá e Nem que fosse para ser uma vaquinha de presépio. Era verdade. Olha, É isso aí- brincadeira que eu amo esse cara. a recíproca é verdadeira. O negócio é o Aqui, seguinte, os viu? caras você tem um Aí eu exemplo vi aquele problema que houve lá com o Flávio Trevisan, acho que envolveu você também, mas principalmente o Evair, que era um nome naquela época. Afastou o Evair, afastou o Ivan, o Delcinho Batista, afastou o Andrei e afastou você. Isso. Aí olhar para os caras, porque quando você afasta um jogador, com todo respeito, Felipe Melo, aí fica aquele, também, o cara, né? Mas, pô, ele afastou quatro caras. Não fazia mal pra ninguém. Né? Que, sabe, não enchia o saco. Ao contrário, ajudavam. Até hoje, essa história é nebulosa, Jorginho. Eu não tenho a certeza que foi o preparador físico. Mas o Nelsinho deu a entender que eu vi a pessoa errada e ele ouvia muito ele na época. E eu tive uns entreveiros com o preparador físico. Ele queria que o Evair corresse tanto quanto eu, fizesse as mesmas... E aí tinha o problema da hérnia. Da hérnia. E ele fazia um circuito com salto e queria que o Evair saltasse. E uma vez eu discuti com ele falando que o Evair não podia fazer aquilo. Que era uma desculpa, era uma ignorância. Ele perguntou se eu era preparador físico. Eu falei, se for preparador físico igual você, eu não quero. Então ele tinha uma certa Resistência. contra a minha pessoa.
E uma vez, entre Santos e São Paulo, jogando em Presidente Prudente, foi quando o Nelsinho veio a mim me pedir desculpa pelo fato de ter me afastado. Ele falou, ó, você tem alguma mágoa? Eu falei, nenhuma. Ele falou, Isso já bem depois. eu ouvi a pessoa errada na época, então eu peço desculpa. Eu falei, não, esquece, deixa isso pra lá, acontece, segue o barco. Não tenho nada contra, não. Mas parece que ele fechou o assunto também com o Evair. E com os outros também, não sei. Acredito eu que tenha. Então, aí só me deu a entender de ser o preparador físico na época dele. Mas para quem não entendeu, Que era o Flavinho Trevisan, não tenho nem por que não Flávio falar. Trevisan, é verdade. Não, o Evair me contaram uma história sobre o Evair, que eu não sei se é verdadeira, porque você sabe que as pessoas comentam, né? Sim. Alguns aumentam, outros diminuem. Umas pessoas me disseram, talvez você estivesse no dia, que na época, quando se fazia exame antidoping, o cara tomava uma cervejinha. Sim. Para fazer o xixi mais rápido, é diurético. O Sócrates adorava quando escolhido para exame antidoping. Aí, o Evair, que não era de beber, pelo que eu sei, né? Era um cara tranquilo, mas para agilizar o xixi, né, a urina, ele tomou lá um negocinho e ficou um pouquinho na latinha, tinha tomado uma ou duas, e ele foi entrando no ônibus com a latinha. Aí o Flávio Trevisan, que era meio coronelzão, né, meio sargentão, não pode entrar aqui com álcool, cerveja, e o Evair teria discutido e já vinha, né, estremecido. E o problema da hérnia é que o Evair falava assim para mim, se eu treinar, eu não jogo, se eu jogar, eu não treino. Depois o Dr. Pacini, lá em Curitiba, fez uma operação nele e resolveu o problema, e ele também me falou, se eu soubesse que era tão fácil, mas ele tinha medo de operar. Claro, vai mexer na minha coluna, eu também teria. Então esse foi um problema e que acabou atrapalhando o Palmeiras. E o Nelsinho acabou caindo também por causa disso. Aí quando o Tacílio Gonçalves assumiu, você acha que já não estava mais, né? Não, o Tacílio até tentou a minha volta, mas aí a Parmalat não permitia porque eu era de um conselheiro, né? Eu e o Betinho. Tanto é que o Betinho saiu também depois. Betinho. Mas o Betinho não estava envolvido Não. nessa. Aí o Tacílio Gonçalves falou assim, o time faz gol? Falou pra gente, né, na coletiva. Não tá fazendo gol. Ué, mas nós temos um artilheiro, por que a gente não vai buscar o cara? Aí eu tinha feito uma matéria exclusiva, como ele disse, porque eu estava lá. Sim. Porque todo mundo, o Jorginho, só falava mal de vocês que tinham saído. E eu acho chato a imprensa só ouvir um lado. Um dia eu falei pro meu chefe, eu não vou no Palmeiras hoje. Eu vou lá no Ibirapuera, porque o Ivan Iso e o Evair estão treinando lá. Você não sabia se estava treinando a parte. Aí eu cheguei lá, o Evair estava correndo lá, tentando manter a forma. O Evair deu uma entrevista de 36 minutos, lembro até hoje, para mim. E o Ivan Iso também. Essa matéria foi pro ar na íntegra, na Jovem Pan, repercutiu nos jornais no dia seguinte, e logo o Nelsinho caiu, daí começaram a falar um pouquinho mais que o Evair tinha alguma razão, sabe? Porque era só o Nelsinho que tinha razão, né? A imprensa só falava isso. Afastou, é laranja podre, lembra? Era isso que é uma grande bobagem. E a sua carreira na sequência provou que você jamais foi laranja podre. Aí o Evair foi reintegrado. Quando o Evair foi reintegrado, ele me ligou de manhã, um dia de manhã, falou assim, o seu Tacílio pediu para eu voltar. Eu volto a treinar hoje à tarde. É isso mesmo. Porque eu tinha feito uma matéria com ele grato, né? Falou, você me ajudou de alguma forma, me botou de novo na mídia. Foi legal naquela época e você tocou sua carreira. O Andrei, não sei o que aconteceu depois com ele. Não, foi jogar no Fluminense. O André foi embora, depois foi embora pra fora. Tá. O André jogou comigo no Santos depois. É verdade. Bom, eu estava lá. Eu sei que você estava lá. Posso falar sobre a carreira dele? Porque eu quero enaltecer o fato de que ele é o único treinador vivo que fez a Portuguesa campeã. Por que você fica batendo nessas... Você está querendo agradar seu sogro, ele foi campeão, não. O sogro dele ele foi português. torcedor é portuguesa, mas eu até apresentei o meu sogro para ele, que ele esqueceu, talvez. Ralhos. Foi campeão com 4 rodadas de antecedência. São coisas que não acontecem nunca na Portuguesa. Ser campeão antecipar. Ele venceu até o árbitro. Eu acho que ali nós só perdemos em número de vitórias pro Corinthians. Tem até a taça. O Marco Antônio levantando a taça no Canindé. Aliás, nesse jogo eu tava também. Viu? Nesse eu não tava nesse jogo, no final do... Tá vendo? Nesse eu não tava. Isso eu sei. Eu não queria nem ir lá, os caras foram me buscar no vestiário, mas eu não... E tem a foto do Jorginho com a camisa, com o agasalho da Portuguesa na época. Porque eu também tava, porque tem cara que nem aparece, só aparece nessas fotos. Ó, você
Com o agasalho da Portuguesa na época. Cara de bravo, né? Todo mundo fala que tem cara de bravo, né? Aliás, o seu cabelo tá que nem o meu, um pouco meio espetado aqui. Não, mas assim. já era moderno. Agora, hoje não, hoje tá mais parecido com o do Quartarolo. Mas só Mas tá acabando, viu? acabando. O meu já acabou. E o time não tinha dinheiro, Não tinha mesmo. Seu Luiz que bancou tudo. não tinha nada, e você fez o time ser campeão. Eu tenho essa facilidade. Olha, eu fui para o Atlético Paranaense contra a minha vontade, fui pela vontade do meu auxiliar do Anderson e do preparador físico Omar, porque eu não ia para o Atlético Paranaense. Porque eu sabia que eu não ia me dar bem como presidente. Um dono, né? O Petralha. Aí eu peguei, ele me falou, o que você acha do meu time? Eu falei, me dá 2 jogos. Aí eu falei, seu time vai cair. Ele falou, como assim? Eu falei, vai cair. Se eu não mudar, isso aqui vai cair. Nós remodelamos o time, em 1 mês eu consegui remodelar o time, só que quando eu remodelei o time ele saiu, aí eu tinha falado para o Ricardo Drubs, que falei, ó, fica aqui do meu lado, que o senhor vai subir esse time porque eu não vou durar aqui muito tempo. Ele falou, você tá de brincadeira, agora que você está montando o time e tal, fica aí, dito e feito. Eu saí e ele subiu o time. Então eu montei o time do Atlético para subir, junto com o diretor que estava lá, que era do Santos. Do Petralha. O Petralha era o dono, né? Até hoje. Eu chamo de metralha. Eu fui lá e reformulei o Atlético. Os times que, graças a Deus, eu mexo, eu consigo, eu tenho capacidade Se tiver de tempo, ajudar, né, Jorge? eu consigo fazer bons trabalhos, consigo chegar. Você gosta disso, de fazer o Adoro. jogador melhorar? Adoro. É. Adoro. Aí ele faz É a milagre, nossa não que ele obrigação. faz melhorar, faz É milagre. nossa obrigação. É nossa obrigação. Eu acho que só você colocar ali no sistema, isso aí é muito fácil, aí qualquer um faz. O duro é você fazer o atleta ficar melhor do que ele é. Aí é muito mais difícil. Isso aí é para poucos, eu acho que é para quem realmente jogou futebol. Sabe quem fazia isso muito bem? É que o Marinho Pérez uma vez me falou, o seu Tele Santana faz o jogador ruim ficar mais isso ou que eu tô te menos, falando. ou mais ou menos ficar bom, É isso aí. o bom fica craque, o craque fica super craque, e o super craque vira gênio na mão do Tele. É isso aí. Ele fez o Cafu fazer gol de pé esquerdo, né? É isso mesmo. Então ele melhora. E o Guardiola nas últimas horas foi muito questionado e criticado, e é um técnico que também tenta ajudar o jogador a melhorar, até se mete às vezes fora do campo. Na apresentação do espanhol lá, do Rodrigo Hernandes, né? Ele disse, olha, esse cara vai ajudar muito a gente, porque o cabelo dele é bem cortado, ele não tem tatuagem, ele não usa brinco, ele é jogador de futebol. Mais ou menos isso ele falou. E falar isso nos dias de hoje, realmente É um choque. é um choque para muita gente, né? Mas eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte, né? Jogador de futebol tem que jogar futebol. Na sua época, e isso que melhora o jogador, acabava o treino, o jogador puxava lá uma trave de madeira, uma barreira de madeira e ficava batendo falta. Não se bate mais falta no futebol brasileiro, não se faz mais gol de falta, não se faz mais nada. Então, mas aí... O que é isso? É preguiça? O que acontece? Não, Luiz, eu acho que é o seguinte, você bater na bola, você pode melhorar o cara. Mas tem cara que tem o domínio, tem um certo É o dom. É o dom. E aí ele vai se aperfeiçoando. Só que normalmente, na maioria das vezes, essas pessoas que têm esse dom de bater na bola, ele não é uma pessoa ágil, ele não é uma pessoa veloz, ele não é um cara marcador, ele é um cara que tem um contato muito grande com a bola. Ele é especial. Ele é isso aí. Ele é, como dizia o Leão, ele não é goleiro, ele é especialista. O cara é especialista. Esses caras no dia de hoje, com o futebol que ele tem um pouco de dificuldade para jogar. E como os treinamentos são muito intensos, é muito difícil você ficar depois fazendo 30, 40, 50 faltas por dia. É muito difícil. Mas um você dia ou outro não pode arrebenta. fazer? Pode, mas aí você não vai ter aquele aperfeiçoamento que tinha antigamente, que o cara ficava todo dia praticamente. Porque aí você tirava ele do treino, porque o futebol era muito mais lento, gente. Hoje é infinitamente mais rápido. Hoje eu não sei se o meu cardiologista me liberaria para jogar futebol. De tanta velocidade que é hoje, tanta força que é hoje. É bem diferente da nossa. Não se compara. Por isso Eu não acho que o posso jogar talento mais futebol. ainda faz diferença. Eu sempre acho isso. Sou a favor do talento. Mas hoje você tem que ter o talento e tem que ter a força física. Mas aí você tem que fazer Por isso que o Ronaldo, o português, é diferente. Mas o Messi não tem essa força. É natural. Tem. Tem. Os 30 metros dele é quase impossível de você chegar Sim, perto. mas aí que faz. E com a bola. Como Ele diz não, da ele Espanha, não é grande, Não. mas ele tem Não, ele é uma... forte. Ele é forte, ele é muito forte. Ele aguenta É o tranco. difícil derrubar ele. Aguenta o tranco. E quando cai também levanta rápido. Ele é Mas esperto. aí na Espanha você fala assim,
principalmente em Barcelona, né? Quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi haga todo mais naturalmente. E é verdade, faz coisas naturalmente. É isso mesmo. E o outro é mais atleta. Se o Cristiano Ronaldo não entra todo dia na academia, ele não é o Cristiano Ronaldo. Se o Messi continua só jogando bola, ele continua Messi. Ó, que me respeite e que me perdoe, mas é a minha visão. O menino nosso, que eu não sei se é menino, se ele é jogador de futebol ou se ele é Celebridade? celebridade. Como é que você chama ele? É celebrity player. O Neymar. Se ele conscientizasse que ele é atleta só, ele engoliu os dois. Ah, ele tem muito talento. É demais. Ele é ambidestro. É impossível ver possível Eu pra onde vejo ele da sai. minha forma. É que se você fala isso, os puristas falam, o que ele joga de futebol é um negócio É absurdo. absurdo. Só que ele não sabe o que ele joga. Patrulho, eu sentei, Portuguesa e Santos. Eu tinha acabado de subir a Portuguesa, peguei o Santos na Vila com ele, com Ganso, os caras voando. 3-0 pro Santos. Uma jogada só, ele derrubou 3, meu. Ele joga muito. Aí, teve Ele uma é mais hora... habilidoso que o Cristiano Ronaldo. Sim, Em teve- termos de porque a técnica é você passar bem Sim, a bola, sim, fazer não. o gol. Agora, a habilidade, Ele o é drible gênio, curto, ele faz coisa que você não agora, imagina. precisa avisá-lo que ele sabe fazer isso, porque parece Aí- que ele esqueceu, né? Então, aí nós estamos jogando. E o menino que jogava pela Portuguesa, eu não lembro o nome dele agora, inclusive depois o senhor tentou até levar para a Portuguesa e eu não quis, por causa da mãe dele. Um meia, estava jogando o Santos. Aí ele virava pro cara e falava assim, sai daí. E a bola lá no meio, a bola vindo. Sai daí que você está me atrapalhando. Aí eu parei, eu tô escutando. Eu falei, mas não é Quem falava? possível. O Neymar. Neymar. Aí eu falei, mas como é que esse cara tá imaginando? Aí eu comecei a olhar o campo todo, eu falei, desgramado, o moleque tá atrapalhando ele mesmo. Porque onde a bola ia chegar, ele, Neymar, ia ficar sozinho, mano a mano, o meu zagueiro. E o cara ali tava atrapalhando ele. A bola tava lá, ó, do outro lado, ele Eu já tava tava vendo a aqui, jogada aqui. enxergando a jogada. É verdade. Aí eu falei assim, não, ele é diferente mesmo. Aí eu comecei a rir. Meu time tomando 3, a televisão me pegou e eu rindo. Ué, o que você vai fazer? Tem que aplaudir. Ele é demais. Não, mas se ele fosse isso, eu acho que era o melhor Se jogador ele do tivesse mundo. consciência, eu acho que faltou, já que estão falando desse cara, eu falo desse cara porque eu chamo ele de celebrity player. Sim. Porque eu uma conheci pena. ele quando nasceu no Santos, sempre achei ele um fenômeno, É isso mesmo. mas infelizmente o pai dele conseguiu desviar a Também conduta acho. do filho a ponto de que o menino não sabe se joga bola. Também acho. Ou se você pegar hoje em dia, catar qualquer jornal, um copydesk, qualquer, procurar todas as matérias, não tem uma falando de futebol. É verdade. Ele se perdeu. É a minha Infelizmente. opinião, Mas infelizmente. ainda dá tempo. Tem 27 anos. Se isso, Agora, se der igual o ainda der Neymar, com tanta habilidade que eu vi também. Aliás, eu falo que os dois jogadores mais habilidosos que eu vi, né? De perto, assim, o Ronaldinho Gaúcho tempo. Que susto. Vixe, Maria. e o Falcão do futsal. Nossa, mãe. Absurdo, absurdo. Eu vou incluir um pertinho aí, de habilidade, o Denilson. É, E o o Ronaldinho Denner? Gaúcho Não, que o eu mais... Denner, o Denner, pra mim, ele era mais Mais objetivo. vertical, né? É, o mais objetivo. O Denner era Mas objetivo. que qualidade. E a velocidade dele era absurda. O Leão falou aqui outro dia, que pra ele, o Pelé. Leão falou assim, ó, é duro falar isso que as pessoas, sabe, não entendem, né? Mas eu falei, o Leão falou, eu enfrentei Pelé e vi o Denner. É um negócio absurdo. O Denner era muito rápido. Agora, infelizmente, acabou com 23. Nunca também. É porque a gente vê aí na internet os gols do Denner, mas teve jogo também que ele não jogou nada, né? Não. Infelizmente ele não tinha. Ele era meio sequência. Enéas também, né? É, meio Enéas. E também era genial. Que outro? Eu Ó, gostaria... tem mais um minuto, hein? Só quero lembrar que o nosso amigo Jorginho, que já fez os Dá pra milagres fazer mais que um fez, programa com ele. Dá pra fazer mais um programa, vamos ter que convidar ele pra fazer outro programa Mais falando pra dos assuntos. frente, claro. Você rasgou a nossa pauta. Que é isso? Quero agradecer. Nunca fiz isso aqui. Quero agradecer esse milagroso jogador e treinador. Fez 10 mil, o gol 10 mil com a camisa do Santos, jogou na seleção brasileira, fez o Leão ser campeão 2 vezes. no Enfrentou o Atlético Mineiro. Enfrentou o Leão. Apitou treino do Leão, isso acabou com a brincadeira. Acabou. E se o cara deixar de pagar ele, você já viu o que ele faz, né? Não, mas a gente vai dar o cachê pra ele já. Então, Isso já por foi, favor. Obrigado. Jorginho. Jorginho, Obrigado, Luiz. de coração. você mora no Fabinho, nosso coração, muito obrigado. Agradeço a vocês. E tomara que o Jorginho esteja de volta rápido pro campo, porque assim ele consegue milagres como já E fez. melhorar o futebol brasileiro. Um abraço, gente. Os caras, mais uma vez, com o cara. Jorginho, a gente volta já na programação. Obrigado, volta gente. nada, tô encerrando o programa. Um abraço.
O Jorginho, como o próprio Quartarolo falou no final, né, tinha muito mais história para contar, né? Poderíamos ficar mais um programa inteiro, não vai faltar oportunidade. Obrigado ao Fábio Seródio e ao Luiz Carlos Quartarolo, os caras, atração exclusiva do National Sport Channel, sempre com um programa inédito. E nós estamos indo embora, deixando um grande abraço para você e desejando uma ótima continuidade da sua semana. Um grande abraço, National Sport Channel, isto é esporte. Você acabou de assistir mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte.